O que você faria se soubesse do perigo iminente que seu servo de família trará para todos? Afinal, é a mestra do vilão da obra em que você reencarnou. Como sabemos, a Val foi visitar o príncipe, ao qual está prometida, e ao ser cumprimentada gentilmente, como se já fossem um casal, ela fala que a união só será concretizada quando forem adultos. O Milord agradece por ela ter vindo, esse é o nome dele, tá? E a senhorita fala que só veio por ordens de seu pai. O príncipe continua gentil e pede para ela se acomodar como quiser, e assim Valeto faz, mas o Reinhard deixa a situação muito incômoda ao se sentar ao lado dela, ajoelhado como um cão. Milord ignora aquilo e diz que apesar da boda deles estar sendo arranjada, ele ainda quer continuar como seu bom amigo. E olhando para a condessa, diz que de qualquer forma, ele, como sendo do sexo oposto, também se sente atraído por sua beleza. Logo, pode falar com ele normalmente de forma informal, o chamando pelo seu primeiro nome. A garota diz que fará isso quando se acostumar, e o príncipe se desculpa por estar apressando as coisas, mandando ela fazer tudo em seu tempo. Val sabe que apesar de ser um casamento sem amor, ele está sendo proativo, e talvez seja porque Milord foi treinado para ser assim com o cargo do príncipe. A cerimônia de compromisso dos dois está marcada para o último dia do ano, e o noivo pergunta se ela deseja algo de diferente na cerimônia, ou quem sabe um presente de compromisso. Para Val, ela se contenta com qualquer coisa, e enquanto nega as investidas do príncipe de presenteá-la, pensa que ele é muito gentil, bem diferente de como Reinhard a olha como se fosse um caçador e ela a presa. O príncipe diz que o Conde Delight deve enchê-la de mimos para ela não pensar em nada que queira, e a Val riu do comentário. A imagem de seu pai é tão agradável para os outros e não condiz com a realidade. A única coisa que Val realmente quer é que o bracelete de repartição que leva em seu punho seja quebrado. Ela se sente sufocada com um item que é basicamente para seu pai vigiá-la sempre. Do nada o príncipe bate na mesa, tremendo e se levantando, e pede desculpas porque olhando para ela, achou que estivesse machucada. Ele então fala que a sala é meio sufocante e deveriam passear pelo jardim. Aquilo foi suspeito, hein? Mas mesmo assim ela aceita a mão do príncipe quando ele a oferece. Todavia, é claro que durante todo o passeio, o Reinhard continuava acompanhando os dois silenciosamente. De volta à sua casa após o passeio, a Val está procurando por algo na sala e seu servo pergunta o que é. A garota quer a chave de seu escritório, a qual seu pai guardou. Quando era criança, seu pai a pegou fazendo um remédio para o servo e por isso, desde então, ele passou a ter o escritório de alquimista para ela no sótão e só o abre quando ele permite. Reinhard pergunta debochado se ela achou algum animal ferido, um coelho, um pássaro ou uma formiga com a pata quebrada. A garota o olha friamente. Ela sabe que todos naquela casa morrerão no futuro e por isso não tem afeto nenhum pelos moradores, apesar de se sentir mal quando pensa no assunto. Ela chama todos pelo nome, sem receio por conta disso, mas se sente mal por animais sem nome, com apenas vidas curtas e passageiras. Seu servo a segura e puxa para si de forma ousada, falando que não entende sua forma de amor exatamente. Val diz que ele não precisa compreender, e então o servo fala que a chave não está naquele cômodo e pede para segui-lo. A condessa não sabe por que ele está agindo assim de repente e o segue até o sótão, mesmo que não tenha a chave, se questionando o que ele vai aprontar. O servo facilmente abre o cadeado com sua magia e Val mentaliza que como ele ainda não despertou, deve ser uma magia muito facinha ou ele está escondendo sua identidade perto dela. De qualquer forma, a garota começa seus trabalhos de alquimia e depois de fazer o símbolo, realiza extração mágica com suas habilidades, sendo observada de perto pelo homem que segue com um semblante sério. Reinhard observa sua mestra cuidar da criatura machucada que achou. Ele fala que ela recusa sua ajuda, mas se for um gato precisando, ela é quem a pede. Val só consegue se sentir aliviada por ver o animal bem, mas isso já vai ficar um caos, pois seu pai berra seu nome com uma cara de repulsa. Ela foi pega de novo, e a punição não será nada leve.
Ele vê o gato se esfregar no vestido de sua filha, depois dela o cumprimentar, e grita que ela teve a ousadia de usar seu poder de novo sem sua permissão. Val pede desculpas e percebe que quem provavelmente a dedurou foi a criada atrás de seu pai. E está na cara, aquilo só aconteceu porque ela está dando atenção para seu servo e todas as criadas notaram. Não dá para evitar aquilo e seu pai desfere um tapa em seu rosto com força, deixando um hematoma. Ele ordena que a levem para a sala de castigo, a deixando sem comida por uma semana e apenas com água. A Val sabia que seria daquela forma e aceita ser levada pelas criadas em silêncio. Ela está bem, mas o Reinhard está encarando ela com uma expressão estranha. Ela não consegue entender muito bem aquilo, só percebe que foi a primeira vez que viu o servo mostrar suas reações desse jeito. Se passaram 7 dias. Uma semana numa prisão apenas vivendo de água não é o tratamento que se esperava para a filha do Conde Delight. Valeta achou que já tinha se acostumado com aquele castigo por recebê-lo desde a infância, mas ainda é muito difícil. Sua cela se abre e seu pai entra impiedoso dizendo que aquela é a sua última chance e se fizer aquilo mais uma vez, não será mais tratada como criança. A garota concorda e tremendo se levanta de sua cela e com dificuldade ela caminha pelo corredor do castelo e pede para a criada levar a comida até seu quarto. Ela se pergunta o que aconteceu com o Reinhard, já que ele a viu poucas vezes naquela semana. Ao se sentar em sua cama, finalmente, e se olhar no espelho, a Val fica chocada, pois olhar para ela é como encarar um esqueleto, e aquilo é feio. Após comer e se preparar para dormir, ela novamente se questiona de onde estaria o seu servo. Será que ele fugiu ou teve sua vida tirada? Se ele tiver fugido seria bom, já que atualmente o maior desejo dela é que o garoto viva bem. O servo bate na porta sem entrar e pergunta se o corpo de sua mestra está bem. Assim que ela responde, ele fala que ela não soube, mas todos os servos que a tocaram naquele dia em que ela burlou uma regra foram desfalecidos por acidentes infelizes de quedas de janela. O servo passou a foice neles aparentemente, e somente ele saberia se foi um acidente real ou não. Destruir uma ou duas pessoas é o suficiente para aquele louco por agora? Pelo menos ele nunca tocou. Ele pergunta se pode entrar e apoiar sua mestra, o que Val não nega. Ela dá de cara com a figura de Reinhard muito machucada assim que ele entra em seu quarto. Deve ter sido a punição pelos acidentes, né? Ele abraça Val e deita a cabeça em seu colo, e ela murmura que aquele não é seu ombro, se sentindo estúpida por não jogar logo aquele servo fora. No fim, a situação segue a mesma. Ela não consolou Reinhard e ele não devolveu o favor. E o silêncio entre os dois é o único conforto que podem oferecer naquele quarto frio e silencioso. 6 anos se passaram e agora o Reinhard está no quarto de sua mestra, arrumando sua pulseira e dizendo que ela nunca aprende como colocar do jeito certo, mesmo que ele a ensine inúmeras vezes como deve ser feito. Ela pergunta se já não está na hora de sair dessa mansão, e ele coloca seu colar nela. Os dois são muito resistentes em suas próprias provocações, e o homem fala que vai arrumar seu cabelo. A garota reluta em aceitar, até que cede, pensando sobre sua sina perfeita que cumpriu durante 6 anos. Ela sempre obedeceu seu pai, e quando se deu conta já estava com 20 anos. Ele questiona por que ela está indo para o mercado. Val responde que são por ervas medicinais, mas nega que o garoto pode ir junto quando ele pede. Ele começa a fazer uma trança no cabelo dela, perguntando se ele a desagradou de alguma forma. E nesse momento, é facilmente sentida a intenção assassina dele contra a menina. Pensando que quebrar aquele pescoço fino seria fácil demais, ele limpa seu pescoço dizendo que tem ali uma poeira, e a Val fica toda chocada com a sensação mortal que acaba de passar. Reinhard diz que não pode acompanhar ela contra sua vontade e então se afasta serenamente. Se a Condessa ir de vala, ele não poderá mais ouvir sua voz, e aquilo não seria nada divertido para ele em nenhuma forma. Depois de sair do quarto, a Val sente que a ameaça foi verdadeira e está tudo ficando mais complicado agora que fez 20 anos, principalmente igual à noite passada. Ela precisa se livrar dele rapidamente. Naquela madrugada, Val acordou com os sons do quarto vizinho e começou a prestar atenção na conversa,
Pareciam duas pessoas se conectando e trocando informações. Não quaisquer pessoas. Aquela é a voz do Reinhard. E a voz da acompanhante diz que ele está ligado a alguém por magia. Vai libertá-lo e assim o levará até sua torre, onde poderão estar seguros até acordar. Eles deveriam passar pelo massacre tão cedo? A data não estava especificada na novel. Ela levanta e fecha as cortinas. O melhor no momento é fingir que não escutou nada. Todavia, se ele voltar a se encontrar com seu capanga, precisa pensar em como se livrar dele. E para isso precisa pedir ao seu pai. Ela continua com a pulseira de repartição forçada. Achava que seria liberta aos 20, mas não sabe quanto tempo mais terá de esperar. É muito engraçado ela estar lutando para viver enquanto ainda usa um item daqueles. Voltando ao dia seguinte, ela precisava arrumar tempo e mentir sobre o mercado de ervas, pois precisa persuadir seu pai a se livrar de Reinhard. Todavia, ela ainda se pergunta por que ele não foi embora na noite passada. Ela entra na sala de seu pai e ele a cumprimenta, perguntando por que está vestida toda arrumada assim. Não que ele se importe com como ela se comporta na mansão, mas ela deveria estar mais tranquila, já que logo será a princesa herdeira. Ela diz que o assunto que vai tratar é sobre o servo que ela tem. O seu pai responde, como sempre, agressivamente, que não aguenta mais ela tocando naquele assunto e ela deveria se preparar para sua aula de artes liberais. Ele já disse que vai libertar o servo quando ela se casar, mas aquilo seria tarde demais, né? Seu pai fala que sabe que ela está tentando salvar o garoto há tempos, mas ela só tem 20 anos. Não resta muito para o casamento, logo deve aguentar. A garota concorda, pois não pode falar nada. Com uma expressão triste, ela entende que não adianta mais. O destino dela não vai mudar. Como seu pai não dá uma resposta sobre o servo, a menina pergunta quanto tempo mais terá de usar a pulseira de seu pai, pois aquilo a deixa apta a ser ridicularizada. Ele fala que é para sua segurança, e depois do casamento também pode tirar. Que segurança o quê? É mais provável que ele a deixe com aquilo, pois tem medo que Val fuja. Para aquele homem, ela segue sendo uma criança de 9 anos, e quando ela abre a porta de seu escritório para sair, dá de cara com o Reinhard e fica um pouco surpresa. Poderia ele ter ouvido tudo? Ela sai dali com pressa, mas é seguida pelo homem, e então pergunta se ele não tinha nada a tratar com seu pai. Ele diz que acha que sim, com seu sorriso cínico de sempre, mas continua a seguir ela pelas escadas. Ela sabe que ele tem algo a dizer e Reinhard a chama de mestra. Val fala que ela não é sua mestra e que ele apenas serve seu pai há algum tempo e não quer mais ser seguida. Afinal, todos naquela mansão vão ser sacrificados por não tratá-lo bem. Ela tentou ser legal com ele e até lhe deu um mapa para fugir, mas ele não foi. Não importa o que faça, seu olhar frio e gentil continua igual de forma falsa. Ela não tem mais motivação para continuar a ser a boa dona, já que nada funciona. E Reinhard fala que sua mestra não gosta dele. Val concorda, e ela não se agrada nem com seu rosto mais. Ele se aproxima de seu ouvido e pergunta qual o motivo, já que ele não fez nada para desagradá-la. Ele passa novamente a mão no seu pescoço e fala que ela sempre tenta se afastar. Ele afasta a mão, dizendo que limpou poeira novamente. Você quer enganar quem, fio? Ele desce as escadas se afastando e a garota deixa o corpo escorrer pela parede. Ela está ficando louca. Agora a menina está na sua aula de dança e fazendo os passos perfeitamente até sua professora pedir que pare. Agora elas vão para a aula de artes. Durante esse período do casamento com o príncipe que se aproxima, todos os dias de Val estão cheios de afazeres e aulas que não dão tempo para ela descansar. Ela preferiria ter que se preparar para o vestibular novamente do que fazer aquilo. O número de convites para as festas do chá aumentou e ela vê o príncipe bem mais regularmente. Ela estava relutante em viver mais perto dele no começo, mas foi se abrindo. Ela sabe que ele não é uma pessoa ruim e a trata bem, mesmo que aquilo seja só um casamento arranjado. A sua professora diz que a garota que conheceu no Palácio Real está terminando de crescer agora.
Não resta realmente muito tempo e o primeiro incidente após seu aniversário se aproxima. Sua professora gentilmente se despede dela e fala que ela nasceu com grandes qualidades para ser uma princesa excepcional. Assim que a dama se afasta, ela sente sua cabeça girar, pois não pode ter certeza do que vai acontecer no futuro. Só sabe que não vai viver o bastante para se casar. E agora, quando será que esse ataque contra a família Delight vai acontecer? Saberemos em breve. Muito obrigada por assistir até aqui. Se gostaram, deixem o like e compartilhem. E sayonara!